Olá, eu sou Kleber Santos, advogado e presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Alagoas. Estamos iniciando o podcast Papo Sindical, recebendo hoje o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, Alisson Guerreiro, e o seu advogado, o assessor jurídico, Dr. Tássio. Alisson, fale-me sobre a luta dos trabalhadores dos Correios no momento em que o governo de Michel Temer anunciou que iria fazer a privatização. Primeiro, agradecer o convite por parte do Dr. Kleber para a gente participar desse momento, e é um momento importante para o movimento sindical, quando a gente tem a OAB aí lançando um projeto desse, importante para o movimento sindical, até para que a gente consiga dialogar tanto com a classe de advogados como com a população em geral, né? Então, falar sobre a questão dos problemas que a gente enfrentou desde de Michel Temer em diante, quando se colocou a questão da privatização dos Correios em evidência, no sentido de que o presidente Michel Temer, naquele momento, queria privatizar, mas não tinha a população inteira a favor da privatização. Então, a ideia que foi colocada era precarizar o serviço para colocar a população contra a empresa e assim a população dizer que o melhor a se fazer era privatizar a empresa. Então, nesse sentido, de lá para cá a gente sofreu muito com a precarização, sem contratação de trabalhadores, sem investimento na questão de material do trabalhador usar todo tipo de material, sem investimento também em imóveis, em veículos. Então, um momento muito difícil para a gente. Pra você ter uma ideia, até hoje a gente tem o último concurso que os Correios teve, foi lá em 2011, né? Então, a gente tem aí 13 anos, né? Sem concurso público, e aí de lá para cá a gente só vê a quantidade de habitação aumentando em todo o país e, em contrapartida, os funcionários dos Correios diminuindo, que aí vai se aposentando, passa em outro concurso e a gente vai ficando sem funcionário e também sem condição, com material não suficiente para a gente atender a população. Então, nesse sentido, a gente enfrentou um grande problema, né, lá no Michel Temer, veio-se perdendo garantias no acordo coletivo, que a gente tinha lá no início, lá em 2014, tinha um bom acordo coletivo, e aí a gente veio perdendo algumas cláusulas do acordo coletivo. Quando chegou em 2020, já no governo Bolsonaro, a gente, no nosso acordo coletivo, a gente perdeu 50 cláusulas do nosso acordo coletivo. De uma vez só, a gente foi para uma greve, foi para um dissídio, onde no início do dissídio a gente parecia até no TST que a gente iria manter aquele acordo coletivo como norma coletiva, né? Mas infelizmente houve uma divergência por parte do ministro Ives Gander, e aí a maioria concordou com o Ives Gander e a gente perdeu 50 cláusulas desse acordo coletivo. Então, de lá para cá, a precarização ainda mais aumentou, né? A gente viu a condição do trabalhador dos Correios diminuir. Para você ter uma ideia, para ficar mais claro para a população que usa o serviço dos Correios, os Correios, em um determinado momento, entregava correspondência todos os dias em todas as casas, ou seja, passava todos os dias nas ruas, e de 2020 para cá foi mudado essa questão dos Correios, a logística do Correio. Então foi dividido, um carteiro tem que fazer, a gente chama lá de distritos, que é a parte que o carteiro faz todo dia. Então o distrito do carteiro foi dividido em 3, né? Então o que 3 carteiros fazia, ficou para um carteiro só fazer. Então ficou cada vez mais impossível de fazer e sobrecarregando os carteiros e trazendo assim a população contra a gente, contra os Correios, já que nos Correios a gente não conseguia entregar
justamente as encomendas como a gente queria entregar, né? Então, essa dificuldade a gente vem enfrentando ainda, estamos lutando aí para melhorar e já conseguimos algum avanço e pretendemos que ainda nesse ano tenha um concurso e tenha melhoria nos investimentos dos Correios para que a gente consiga melhorar essa questão dos Correios para entregar o serviço público para a população de qualidade. Doutor Tássio, é um advogado dos Correios, um advogado com bastante prestígio em nossa sociedade em função do grande papel que ele exerce nessa assessoria. Doutor Tássio, como foi então, no seu trabalho de assessor, subsidiar o sindicato no momento de uma discussão tão importante que o sindicato estava lutando para preservar direitos dos trabalhadores e foi assistindo aos poucos os direitos saindo pelas mãos, né? Principalmente pelas mãos de parlamentares que não têm o menor compromisso com a classe trabalhadora? Meu amigo Dr. Kleber, primeiro dizer que é uma satisfação estar presente aqui nesse espaço, né? Primeiro porque ele dá uma certa visibilidade à nossa área de atuação, mas também porque, por se tratar da nossa casa, que é a OAB, é por meio de iniciativas como esta que a OAB ela cumpre a sua missão institucional, né, prevista lá no artigo 44 do nosso estatuto, que é exatamente a defesa dos direitos humanos e da justiça social, e nesse contexto, claro, os direitos sociais. Então, realmente é uma satisfação muito grande fazer parte desse momento especial da nossa casa. Com relação a esses últimos anos, né, anos difíceis para a classe trabalhadora, nós temos tido sim um papel de tentar mitigar, né, diminuir o impacto, né, da subtração desse direito, porque não é algo assim muito comum, né, e aceitável também. Uma determinada categoria que conquistou cláusulas de acordo coletivo, e quando a gente fala de cláusulas de acordo coletivo, a gente fala de direitos do trabalhador, né? Principalmente direitos relacionados à saúde, né? Alguns benefícios sociais, direitos estes conquistados ao longo de décadas. Aí chega de repente, de forma mágica assim, né? Um momento histórico bem desfavorável à classe trabalhadora, e se transforma tudo isso em água, né? Então, para a gente que faz a assessoria jurídica do sindicato, nos restou algumas ações judiciais pretendendo o restabelecimento desses direitos, né? E aí nós tínhamos uma série de teses nessa tentativa. Algumas dessas ações foram, de fato, ações frutíferas e outras não, pelo seguinte motivo. Como nós já havíamos de 2 dissídios coletivos, a gente sabe que a Constituição ela resguarda as normas coletivas existentes anterior ao dissídio coletivo, né? É o primeiro dissídio coletivo. No dissídio coletivo seguinte, aí você já parte, digamos assim, do zero, né? Toda aquela conquista ela já não é mais considerada para efeito daquela nova sentença normativa. E foi dessa forma que, por meio de ações judiciais, né, a gente tentou fazer com que algumas dessas cláusulas que adentraram no universo jurídico, no patrimônio jurídico dos trabalhadores, por meio de normas internas, a gente tentava fazer com que essas cláusulas fossem mantidas. Mas aquelas outras que surgiram dos próprios acordos coletivos, realmente nós não logramos êxito, e boa parte desses direitos eles realmente foram subtraídos, né? Então, esse é o nosso cenário atual, onde algumas demandas ainda estão em tramitação, e o sindicato, que coincidentemente está vivendo um momento de database, está tentando resgatar esses direitos que foram, de forma assim, inexplicável, né? Que foram subtraídos, até porque esses últimos anos foram períodos de maior lucratividade da empresa, ou seja, quanto mais se lucra, menos se reconhece o papel do trabalhador nesse contexto. Menos se distribui para o trabalhador os frutos do trabalho dele. Exatamente. Né? Alisson, o sindicato hoje, aliás, como também no país inteiro, se encontra lutando pela sua database e buscando, nessa discussão com a direção dos Correios, construir
novos instrumentos coletivos que possam, logicamente, avançar. Quais são as propostas que o sindicato tem apresentado e como é que tem sido essa negociação com a direção dos Correios? A nossa negociação começou a semana passada, né? Então a gente tem uma bateria de reuniões com a empresa. Essas reuniões nacional, onde a gente manda um representante, cada sindicato por estado manda um representante e faz essas reuniões com a empresa, né? Então, basicamente, o que a gente quer, né, e o que o trabalhador almeja, além, lógico, de algumas cláusulas que a gente perdeu, conseguimos resgatar algumas o ano passado, mas pretendemos resgatar mais algumas outras esse ano, mas basicamente o que a gente quer é uma questão, já não pensando só apenas no trabalhador, mas pensando na empresa, pensando principalmente na população que precisa ter uma empresa pública e que atenda a toda a população brasileira, assim como os Correios chega nos 5.570 municípios desse país. Então, pensando nisso, a nossa bandeira de luta nesse acordo coletivo é o concurso público, né? E alguns avanços na questão de condição de trabalho, né? Então, se a gente tem um concurso público que atenda melhor, né, para que tenha mais trabalhadores, para a gente atender melhor a população, se a gente tenha uma condição de trabalho melhor, né, e também uma questão que foi retirada no nosso acordo coletivo lá em 2016, que foi a questão do plano de saúde, onde a gente paga uma mensalidade hoje muito alta para a condição do trabalhador, para o salário do trabalhador, que em média o salário do trabalhador é 2.500. Então você pagar um plano de saúde seu e para sua família fica quase que inviável, né? Você conseguir pagar esse plano de saúde. Então muitos trabalhadores saíram do plano de saúde porque não tem condições de pagar o plano de saúde, e é uma das bandeiras de luta da gente, né? A gente conseguir resolver essa questão dessa mensalidade muito alta do plano de saúde, para que a gente consiga colocar, voltar alguns trabalhadores que saíram do plano de saúde e que a gente consiga pagar o plano de saúde, né? Então, basicamente é isso, né? Na nosso acordo coletivo desse ano. Com relação a um percentual de aumento salarial, qual é a discussão que está acontecendo? O percentual que foi colocado, né, por parte do movimento sindical, dos trabalhadores, é de 10%. Né? A gente está pedindo 10%, a inflação está em torno de 4 e alguma coisa, então a gente está pedindo um ganho real, já que nos últimos anos a gente não tem tido esse ganho real. Apenas a gente tem conseguido a inflação, né? Teve um ano lá, acho que em 2021, a gente não conseguiu nem a inflação, então a gente está pedindo uma reposição daquilo que a gente perdeu nesses últimos anos. Então, basicamente, o papel que a gente está fazendo nessa campanha salarial é em cima desses pontos que eu coloquei agora aqui para você. Certo. Doutor Tássio, com relação à reforma trabalhista, o senhor acabou de citar que uma das dificuldades foi exatamente a questão da ultratividade, né? E hoje, diante dessas novas negociações, como é que o senhor avalia o impacto da reforma trabalhista na atuação do Sindicato dos Correios a partir de 2017 para cá? Kleber, todos nós sabemos que esse movimento essa tentativa de erosão dos direitos trabalhistas não é algo novo, né? Na verdade, nós temos uma legislação quase que centenária, mas uma legislação, digamos assim, com pouca efetividade, né? Para que a gente tenha noção do que nós estamos falando, nós temos uma relação de emprego característica ainda do nosso país, né? Algo bem típico nosso do Brasil, que é a relação de emprego doméstico, onde a informalidade ela beira 70% das contratações. Então isso é uma prova de que o direito do trabalho ele é uma necessidade, né? Então esse discurso de que a legislação ela é ultrapassada e que ela engessa a relação jurídica, na verdade isso não guarda uma relação de simetria, né,
com a realidade. Na verdade, é um discurso político, né? Com o objetivo bem claro de potencializar os ganhos das empresas e, consequentemente, diminuir os direitos dos trabalhadores, né? Então, a reforma trabalhista ela foi um desastre inicialmente pelo seu próprio processo, porque uma lei com a importância que tem a CLT, ela ser levada à sua alteração de forma assim muito marcante, sem aquele processo de discussão, foi uma reforma que passou de forma assodada, né, sem os principais atores interessados nessa discussão não tiveram oportunidade de participar. Então ela já começou errada pelo procedimento, né? E aí ficamos aqui na tentativa de resguardar alguns direitos, digamos assim, a advocacia trabalhista, né, como um todo, arguindo algumas inconstitucionalidades, coisa que nós conseguimos aqui em Alagoas, né? Que por sinal nós temos eu ouso a dizer que nós temos o Poder Judiciário trabalhista mais organizado e mais efetivo do ponto de vista do trabalhador do Brasil, né? E eu não estou dizendo isso por achismo, é porque a gente tem contato com advogados de todos os estados e realmente a nossa atuação é uma atuação que tem sido destacada, e não só por conta do nosso esforço, mas sobretudo por conta da Justiça do Trabalho aqui ter realmente essa característica, né, de não abrir mão na defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, a reforma trabalhista, ela teve inicialmente como o maior impacto aquele discurso que foi espalhado, né, de forma mentirosa, porque isso não era a realidade, de que o trabalhador não podia mais entrar com ação trabalhista, porque caso ele entrasse, ele podia sofrer o chamado ônus da sucumbência, e em razão disso, ele além de não receber nada, ele ainda haveria que pagar alguma coisa para o advogado, para outra parte, né? E esse discurso realmente tomou conta do imaginário da classe trabalhadora e houve uma diminuição exponencial de demandas trabalhistas, né? No nosso caso específico, né? Ou seja, no caso dos trabalhadores dos Correios, isso não aconteceu por quê? Porque o trabalhador dos Correios, diferentemente da iniciativa privada, ele não tem o seu emprego condicionado a uma situação de uma propositura de uma reclamação trabalhista. Então, para a gente, realmente não houve, digamos assim, mudanças significativas, principalmente porque o nosso Tribunal Regional do Trabalho, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, ele declarou logo a inconstitucionalidade desse dispositivo da reforma trabalhista, né? Que fazia com que o trabalhador, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, caso sucumbente, tinha que arcar com o ônus sucumbencial. De maneira que a gente ficou, em um determinado período, um tanto titubeante ainda, para não expor o trabalhador a certos riscos, mas quando a gente observou que se tratava muito mais de um blefe, de que efetivamente de algo que deveria impedir o trabalhador a procurar tranquilamente o seu direito, aí mudamos de postura e aí realmente não atingiu a nossa atuação, né? Então não podemos dizer que a gente sofreu grandes prejuízos, primeiro porque aqueles direitos que foram aniquilados pela reforma trabalhista não necessariamente eram direitos da categoria dos trabalhadores Correios, e porque nós não paramos de ajuizar ações, de atuar, e estamos fazendo isso com êxito, né? E depois que o Supremo realmente declarou a inconstitucionalidade, né, e deu uma interpretação a esse dispositivo, então a coisa tomou um outro rumo. A gente ainda imagina que ainda paira na cabeça, porque a propaganda foi muito grande, sim, da classe trabalhadora, que não vai, fica com medo, e eu aproveitei esse momento para dizer, não tenha medo, né? Se você realmente tem um direito, né, se a situação jurídica ela realmente é sustentável, então vá para a Justiça do Trabalho que você não vai sofrer, até porque a Justiça do Trabalho é preponderantemente a justiça do desempregado. Sim. Então como é que alguém que está desempregado, que não tem dinheiro nem para sua subsistência, vai ter medo de pagar ônus sucumbencial? Então acho que tem que fazer o trabalho contrário, né, de conscientizar a classe trabalhadora que ela não pode abdicar desse último refúgio que ele tem, que é a Justiça do Trabalho, né? Tão criticada, e criticada principalmente por aquilo que ela faz de acerto, né? Isso. Por que a Justiça do Trabalho é tão temida? É porque se realmente
houver direito, a possibilidade desse direito ser efetivado é muito grande. Né? Isso, exatamente. Que ela fica no calcanhar Exatamente. do mau empresário, do mau pagador, exatamente. daquele que está devendo, né? E a justiça não alivia. Não alivia. Alisson, os Correios exercem um monopólio e é atacado diariamente pela imprensa, pelas grandes empresas que querem, obviamente, com isso, não, vamos chamar assim, o bem da sociedade brasileira, mas pelo contrário, né? Querem exatamente buscar ocupar esse espaço dos Correios, porque sabe que é um espaço lucrativo. Como é que o sindicato avalia isso? Quais são as respostas que o sindicato tem para a sociedade para afirmar da necessária, digamos assim, do necessário papel dos Correios? Antes eu queria, só entrando nesse ponto da importância do advogado numa categoria como a dos Correios, né? E é uma importância que não é apenas para o trabalhador dos Correios, né? Eu vou citar um momento de uma ação que a gente entrou lá em 2016 e que essa ação a gente pensou mais em como o Correio atender a população do que no interesse próprio do trabalhador, que foi uma ação, eu acho que quem é mais antigo de Maceió lembra, em 2016 os Correios era ali vizinho ao antigo Marco, que agora é Imperador, né? Então o CTCE dos Correios era ali, era o coração dos Correios, onde chega todas as encomendas, todas as correspondências para ser distribuída em todo o estado, era ali. Então aquele prédio ali, ele estava sem condição nenhuma de atender, né, o que o Correio entregava, né, de correspondência, de encomenda, e a gente, na pessoa do Dr. Tássio, entrou com uma ação para impedir que aquele prédio continuasse funcionando ali, que o Correio achasse um prédio onde as encomendas não sofressem alteração nenhuma, né? A gente tinha encomendas molhadas, chegava na casa da pessoa, do cliente, encomendas sem condição de uso, porque o prédio não tinha condição para atender aquilo que o Correio disse que era que entregaria ao cliente. Então, em cima disso, o Dr. Tássio entrou com essa ação, a gente conseguiu, dentro do TRT, né, uma liminar para que o Correio tivesse um prazo para sair daquele prédio e ir para um prédio que desse uma condição melhor de armazenamento das encomendas e das correspondências. E isso foi feito. Graças a essa ação, a gente conseguiu mudar os Correios dali. Foi para agora está no Distrito Industrial, um prédio não tão bom, não que a gente queria que fosse, né, mas bem melhor do que aquele prédio estava ali. Né? Então, essa questão de encomenda molhada, encomenda extraviada, deteriorada, não tem mais por conta de uma ação justamente que não atingiu só os trabalhadores, mas atingiu a toda a população. Então, a gente vê uma importância grande também do advogado, né, nessas ações. E em cima disso que você colocou, já respondendo o que você colocou, a gente tem nos Correios concorrência na parte de encomenda, né? A parte de monopólio é a parte de correspondências, ou seja, essa parte de monopólio é uma parte que o Correio não tem tanto lucro, não tem lucro. É uma parte onde o Correio tem a obrigação de entregar em todos os municípios, mas não tem a obrigação de ter, não tem lucro nessa parte. Mas, lógico que o Correio não só entrega encomenda ou correspondência, também entrega encomenda em todos os municípios. A gente, na questão de encomendas, a gente tem dentro do país várias concorrentes, chegando a 2.000 empresas concorrentes, desde a pequena até aquelas mais famosas que todo mundo conhece, né? E essas mesmas empresas que queriam que os Correios fossem privatizadas, elas não conseguem entregar as encomendas delas em determinados municípios, vamos dizer, Jacuípe. Essas empresas, não vou citar o nome, mas a gente sabe, elas não vão lá entregar. E usa
A estrutura dos a Correios. estrutura dos Correios para fazer essas entregas. Então, caso o Correio viesse a ser privatizado, né, e a luta da gente foi contra isso, principalmente essas agências do interior, principalmente esses interiores, eu estou falando interior aqui de Alagoas, né, que não precisa de barco, muitas vezes no Amazonas precisa de um barco para chegar lá e não tem entrega por parte dessas empresas concorrentes da gente para fazer essas entregas. Então, aqui em interior, que é pequeno, mas que não tem tanta dificuldade de chegar, eles utilizam o serviço dos Correios. Você imagine se tivesse a privatização. Então, essa população, com certeza, né, teria um grande problema em receber tanto a correspondência quanto as encomendas. Então, é primordial para que os Correios, a gente tenha a empresa dos Correios como uma empresa pública, para que se atenda toda a população. Caso contrário, infelizmente, uma boa parte da população brasileira não teria o acesso a correspondências e encomendas como tem hoje por parte do Correio. Sem dizer que, se a gente fosse colocar na prática e se essas empresas não estivessem visando apenas lucro, eu apostaria que, se botasse para elas entregar correspondências no lugar dos Correios para entregar em todo o país, com certeza essas correspondências não chegavam. Porque para esse nicho, né, de encomendas, o pessoal só visa o lucro, né? Então, a parte social, que é a parte importante da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que é atender a toda a população, não tem essa visão por parte do empresário. Não estou dizendo que é errado por parte do empresário. Ele tem que ganhar o dinheiro dele. Mas, por parte do governo brasileiro, precisa sim pensar na população e entregar esse serviço, né, esse serviço público para toda a população brasileira, seja ela que mora em Jacuípe, Pariconha, seja ela que mora aqui em Maceió. Ok. Alisson, o ano passado, os Correios, por meio da sua direção nacional, assinou um acordo numa ação no TRT da Bahia, que é válido para o país inteiro, para combater o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho dos Correios. Como é que o sindicato avalia o que era que estava acontecendo para que chegasse ao ponto de ter uma ação nacional? Os Correios, dentro dos Correios, os Correios vêm de uma época onde era o departamento de Correios, né? Então, uma época militar, onde se tinha à frente dos Correios muitos militares e que tinha aquela hierarquia, né, militar. Então, de lá para cá, lógico que teve uma parte do pessoal que ensinou para esses novos gestores dos Correios, né? Então, os novos gestores foram ensinados pelaquela parte daquela época ainda. Então, tinha essa mentalidade, ainda hoje tem nos Correios, né? Essa mentalidade onde seja como fosse um quartel nos Correios. Então, hoje você fala que hoje você combate uma cultura, uma cultura de assédio. Exatamente, é uma cultura de assédio que vem há muito tempo. Então, chegando a pontos que a gente combate esse assédio e até o trabalhador é assediado, mas não entende que aquilo é assédio. Acha, por ser assediado tantas vezes, acha aquilo normal, né? Então, muitas vezes, e aí a vítima do assédio não entende o que é assédio e não procura seus direitos. Então, baseado nisso, houve essa ação lá na Bahia, com êxito, né? E a gente vem cobrando por parte da direção local. Lógico, existe uma cobrança nacional, mas existe também uma cobrança local. Aqui, a empresa implantou um grupo de trabalho, né, por parte da empresa, onde vem tendo palestras nos setores, tendo diálogo também com aqueles gestores, para que a gente evite o máximo possível a questão desses assédios, né? Então, lógico que o sindicato tem que sempre estar ligado e atuante, né, conversando com os trabalhadores,
para que não se permita aquilo que vinha acontecendo muito, principalmente nos últimos anos aí, essa questão do assédio moral e sexual por parte de uma pequena parte, não vou dizer assim que é uma boa parte, Sim. uma pequena parte da gestão da empresa, né? Doutor Tássio, o sindicato, a assessoria jurídica do sindicato chegou a mover alguma ação com relação ao assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho dos Correios? Assédio sexual não, mas assédio moral tivemos já algumas ações nesse sentido e a gente passa pela dificuldade da questão da prova, né, do assédio moral, né, porque não é um ato isolado, não é um pequeno constrangimento, né, uma pequena perseguição, deve ser algo que é contínuo, né, e a gente tem essa dificuldade. Às vezes até a gente atende alguns trabalhadores objetivando o ajuizamento de alguma demanda, mas a gente encontra muita barreira quando a gente pede os elementos de prova, colegas para testemunhar, e-mails, documentos, e realmente a gente nem sempre consegue lograr êxito e por isso a gente não vai ajuizar uma demanda temerária, né? Mas é algo que a gente realmente tem esse cuidado e estamos atentos, né? Qualquer denúncia, qualquer situação envolvendo o trabalhador, ele nos procura e havendo realmente elementos suficientes para a postura da ação, com certeza nós faremos isso como já fizemos no passado. Sim. Alisson, nós temos casos de síndrome de burnout nos Correios? Sim, temos casos de síndrome de burnout, uma dificuldade que a gente vem tendo também por parte da empresa na questão do recursos humanos, né? Do reconhecimento dessa síndrome como acidente de trabalho, né? Então a gente está tendo essa dificuldade. Estamos avaliando, tentando ainda, através do diálogo, mostrar ao recurso humano da empresa que essa síndrome é sim um acidente de trabalho, né? Que é preciso ser tratado dessa forma para que a gente consiga avançar e até fazer o tratamento adequado para o trabalhador, né? Quando a gente não tem um tratamento adequado, até por parte da empresa, então o que acontece com o trabalhador, na saúde do trabalhador é muito pior. Então a gente está tentando resolver isso dialogando com a empresa, com a gestão da empresa, mas caso a gente não consiga esse diálogo, ter êxito nesse diálogo, aí sim a gente vai procurar, através do nosso advogado, né, entrar na justiça para que o que deve ser cumprido, né, por parte da empresa com relação a síndrome de burnout seja adequado para que o tratamento do trabalhador não seja parado, né, por conta de um entendimento de uma parte do recurso humano da empresa. Certo. Além, logicamente, do burnout, que aí é um esgotamento profissional, nós temos também os acidentes físicos, né, com motoqueiros, com carteiros, né, carteiro sendo assaltado, carteiro que é mordido por cachorro, enfim, nós temos os diversos acidentes. Como é que tem sido esse trabalho de prevenção dentro dos Correios? A gente, no acordo coletivo, e sempre a gente tem que bater no acordo coletivo, porque quando a gente coloca um acordo, tem um acordo com a empresa, onde se coloca no acordo coletivo coisas que venha ajudar ao trabalhador, é melhor, porque a gente não tem tanto que ir para a justiça, né? Lógico que a gente confia no trabalho do advogado, mas uma coisa acordada é melhor do que você estar sempre indo para a justiça, para resolver. Então, um dos maiores problemas, e aí o trabalhador por carregar peso, né? Principalmente o trabalhador carteiro, carregar peso, tem muito problema de coluna, no ombro. Então, esses problemas sempre tem, é muito difícil você conseguir ver um carteiro, que o cara começa como carteiro nos Correios e termina se aposentando como carteiro, justamente por conta do trabalho árduo que é o de carteiro. Então, a gente vem tratando isso, né? A empresa, nesse sentido, ela melhorou muito, né? Mas a gente tem ainda uma dificuldade
no cumprimento do acordo coletivo quando a gente fala em protetor solar. Né? Que o protetor solar tem um acordo coletivo, porém, você sabe que a empresa, quando tem uma brecha, né, no acordo, e aí o protetor solar não é igual para todo trabalhador, para toda pessoa, uma pessoa usa o protetor solar de um jeito, o outro tem um outro protetor solar, né, outro fator. Vai depender do tipo de pele, ou seja, cada pessoa teria um fator. Exatamente. Né? Então, cada pessoa tem um fator. Então, como a gente colocou lá que a empresa vai ter que colocar o protetor solar para o trabalhador, aí muitas vezes a empresa coloca uma bomba lá de protetor solar que serve para uns e não serve para outros. Sim. Então, aí quando a gente tem uma pessoa que tem a pele mais clara, geralmente, Sim. que precisa de um fator maior, a empresa não fornece. Então a gente vem, e aí tem alguns casos, né, doutor, que a gente teve que entrar com essa ação para que a empresa colocasse o protetor solar para esse trabalhador, para que ele não tivesse um problema de câncer de pele. Embora a gente tenha algumas ações, né, de câncer de pele, justamente por conta do fator a empresa não ter atendido aquele fator daquela determinada pessoa. Certo. Além desse EPI, que no caso é um EPI, outros EPIs também são inadequados ou todos os demais estão corretamente de acordo com a legislação? Os EPIs, ela vem, o que é colocado no acordo coletivo, ela vem cumprindo. Houve um momento, e aí quando entra naquela fase de precarização que eu falei, onde a empresa não cumpria, né? Não, por exemplo, bota para um motoqueiro, né? Aquele casaco do motoqueiro, né? A empresa não vinha comprando. Nos últimos anos a dificuldade era grande e todos nós sabemos que o ataque realmente à Justiça do Trabalho influenciou muito nisso, né? Porque a empresa não compra e a gente vai para a justiça e aquilo é um produto que é imediato. A gente precisa do dia a dia, né? Então, muitas vezes a empresa se usou desse artifício, né? Recorrendo, quando a gente ganha aqui, recorre para o tribunal, recorre para o TST. Então, a gente teve muita dificuldade que a gente vem sanando agora nesses últimos anos, né? Vem cobrando da empresa e a empresa vem colocando investimento em cima disso, para que não se falte EPIs, que de acordo com as normas, tem que ter, né? E a empresa tem que cumprir. Então a gente vem cobrando, ela vem regularizando o que não estava regularizado, então ela vem entregando, até acho que há uns 2 meses a gente fez esse levantamento nos setores e aí a empresa vem tentando cumprir aquilo que ela não cumpria há alguns anos. Certo. Sabemos que o estabelecimento de metas logicamente é uma prática no mercado. E uma meta razoável, ela é uma meta, obviamente, que o trabalhador busca cumprir. Mas as empresas têm estabelecido metas que são fora do razoável, que levam a uma situação de estresse e desgaste do trabalhador. Essa também é uma realidade nos Correios? É uma realidade nos Correios, né? E aí a realidade lógico, para os carteiros, como eu disse, o carteiro hoje está fazendo serviço de 3, então é uma meta absurda, humanamente impossível do carteiro conseguir fazer um serviço onde 3 pessoas eram para fazer, uma pessoa fazer só, então metas absurdas, né? Também a gente tem essas metas absurdas na parte do atendimento, né? Atendimento, o funcionário, o atendente comercial, hoje em dia, por conta da falta de pessoas, né? De trabalhadores, tem atendente comercial hoje no interior do estado que ele atende pela manhã na agência e à tarde ele vai trabalhar como carteiro, já que naquela agência não tem carteiro para entregar as encomendas e as correspondências. Então é uma dificuldade grande, né? Tem também agência que é de município vizinho, onde o atendente trabalha um dia naquela agência, no outro dia ele vai para outra agência. Então ele trabalha
3 dias em uma agência, né, na semana, e 2 dias na outra agência. Então são coisas assim absurdas que vêm acontecendo no Correio. Lógico que a gente entende que era um momento onde não tinha o efetivo, mas agora a gente não dá mais para esperar, né? Já que o atual governo disse que ia investir para melhorar a condição de trabalho dos trabalhadores, para melhorar até a visibilidade dos Correios perante a população. Então, para melhorar isso, só um concurso público, contratando pessoas, para que a gente não tenha nenhuma agência fechada em nenhum dia da semana. Para que todas as agências estejam abertas, a gente precisa que o atendente fique numa agência e outro atendente esteja em outra agência. E o atendente faça o trabalho de atendente, né? Então ele vai ficar a agência aberta o dia todo e a gente tem que ter um carteiro para entregar as encomendas e correspondências. Então, as metas, do jeito que estão hoje, do atendente fazer o serviço de atendente e carteiro, é quase impossível da gente atender, de a gente conseguir, né? Ok, Adson, estamos caminhando para o final do nosso podcast. Eu gostaria que você destacasse para a gente como é a atuação de Dr. Tássio e qual é a importância da assessoria jurídica para o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, embora você também tenha dito isso ao longo da nossa entrevista. Mas é importante que no final, você possa emitir essa sua opinião. A atuação, eu acho que, principalmente no movimento sindical, e lá a gente preza muito por isso, a atuação do jurídico, né, é de suma importância para o movimento sindical. E lá a gente preza no sentido de amizade, né? Então a gente tem mais do que um contrato com o Dr. Tássio, a gente tem uma amizade com o Dr. Tássio, a gente confia no trabalho dele, é um trabalho onde a gente, ao longo desses anos, a gente vem tendo êxito. Para você ter uma ideia, e lógico que todas as ações são importantes, mas a gente tinha uma ação aí há 20 anos, né? A gente tentando conseguir essa ação e a gente conseguiu a ação agora em 2020, 2021, né? 2021, uma ação de 88 milhões, né? A gente conseguiu que todos os trabalhadores recebessem essa ação. Então, são atuações como essa, né, do Dr. Tássio, que a gente precisa para o movimento sindical e para que os trabalhadores entendam, né, não só o trabalhador dos Correios, mas o trabalhador de um modo geral, entenda que se você tem um direito, né, se você entende que tem esse direito, mas ainda tem alguma dúvida, procure um advogado, porque o advogado é aquela pessoa que entende realmente do seu direito e que vai lutar para que você consiga ter êxito, né, nessas ações. Então a gente tem isso na cabeça da gente. Muitas vezes a gente tem dúvidas, né, sobre algumas situações, colocamos para o Dr. Tássio e muitas vezes a gente consegue resolver administrativamente, porque a gente tem um advogado sempre atuando junto com a gente. E preparado, né? E preparado. Isso. Então chegamos ao fim do nosso Papo Sindical. Agradecemos ao Dr. Tássio, agradecemos ao Alisson, ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Valeu, um abraço.